pé, nós estamos de pé, vamos fazer uma oração ao nosso Deus, para que nós tenhamos êxito nesse nosso encontro. Posso dizer, sejam todos bem-vindos. Oh, glória a Deus. Né, irmãos, como eu disse no domingo, Beto ali e o Guiomar atendeu a intimação. Sejam bem-vindos, viu? Então vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus poderoso, graça nós te damos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, poder estar na tua casa, poder nos colocar na tua presença. Neste lugar, Deus, que o Senhor, que permanece a tua glória eterna, Senhor, neste lugar. Senhor, estende as tuas mãos poderosas e santas sobre cada um de nós, nos abençoando, Senhor, nos dando a graça da tua presença do teu Santo Espírito em nós, nos conscientizando dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, para que tenhamos êxito, Pai, na tua palavra, para que tenhamos êxito em tudo aquilo, Deus, que tu falar conosco. Dai-nos receptividade aos nossos corações, para que sejamos, Senhor, edificados e possamos glorificar o teu nome, possamos, Senhor, testemunhar o teu nome, ser canais de bênção por onde andamos, aonde estivermos, onde trabalhamos, onde estudamos, aonde moramos, possamos ser testemunha vivo da tua presença. Santo Espírito de Deus, fica conosco, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar sentando na dispensação do Espírito Santo de Deus, dando graça por estar na presença de Deus. Os irmãos devem estar perguntando, a Trindade está usando o microfone hoje? Como é que as pessoas falam? Quem é sábio obedece? Como que é? Isso, Solange falou. Manda quem pode obedece, quem tem juízo. Então, o pastor falou que é para me usar, eu estou usando, né? Graças a Deus por isso. Mas aqui estamos nós. O fato é que com certeza nós vamos ser edificados, como nós sabemos, aqueles que estão seguindo, nós estamos falando um pouco, revisando um pouco as cartas às igrejas da Ásia, né, conforme nós já ouvimos algumas. Por que eu falo revisando? Porque nós já ouvimos, já tivemos estudo, já tivemos mensagens maravilhosas sobre essas cartas. Mas é como a própria palavra de Deus diz, que ela se renova a cada dia. Então, cada vez que nós trazemos uma mensagem ou falamos sobre uma dessas cartas, nós aprendemos coisas novas, nós somos edificados, né? Sempre a palavra de Deus nos renova, né? Então, nós estamos aqui. Qual é a igreja que nós vamos? Vocês estão a par? A Sardes, a igreja. Nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Sardes. Sardes é o nome da cidade lá. Carta às igrejas de Sardes. Nós passamos por capítulo 3, né, do Apocalipse aí. As outras nós vimos no capítulo 2, esse é o começo do capítulo 3. Carta à igreja de Sardes. Então vamos... É a quinta carta, como diz o Elcio, a quinta carta à igreja de Sardes. Com certeza, quando o Senhor Jesus escreveu, mas ele estava escrevendo todas as igrejas da Ásia. Mas quando ele foi escrever essa carta à igreja de Sardes, com certeza ele foi, mas Senhor, por que o Senhor está escrevendo essa carta de exortação à igreja de Sardes? A igreja de Sardes era uma igreja maravilhosa. Era uma igreja de sucesso. Aquela igreja era uma bênção. Com certeza lá as pregações eram uma maravilha. Pessoas rendiam aos pés do Senhor. O louvor era uma bênção. Os trabalhos com certeza eram eficientes. Os trabalhos de promoção social, né, Fabiana? Com certeza era um sucesso em tudo. Era uma maravilha. Então, por que o Senhor estava escrevendo a carta também à igreja de Sardes? Nós vamos falar um pouquinho nessa abertura sobre a reputação e o caráter. Porque, pelo que nós vemos, a reputação daquela igreja era muito boa. Aos olhos dos homens, era excelente. As pessoas olhavam assim e falavam, essa é a igreja.
é uma igreja de sucesso, uma igreja, essa aqui é a igreja perfeita. Mas o Senhor não via da mesma forma. Assim é a reputação. O que é a reputação? A reputação é aquilo que os nossos olhos veem, é aquilo que as pessoas observam, é aquilo que as pessoas falam que você é, o que você faz, é aquilo que está no superficial. Mas o caráter, né, é aquilo que Deus vê, né? O caráter é aquilo que Deus vê. Aquela igreja mostrava uma reputação excelente, extraordinária, mas não estava agradando a Deus. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente porque ela não estava agradando a Deus. Ela estava agradando os homens, as pessoas que viam, talvez até o pastor, os irmãos estavam todos contentes, alegres, porque a igreja era um sucesso, né? Todos, talvez a repercussão daquela igreja estava grande na cidade. Eu vou na igreja de Sardes, hoje eu vou na igreja de Sardes, lá está uma maravilha. Você precisa de ver como que é os irmãos lá, você precisa de ver como que é o louvor, você precisa de ver como que é a pregação daquela igreja. No entanto, era reputação, era o que os homens via, né? Não era aquilo que Deus queria. Nós vamos ver no seguir desses capítulos. São apenas 6 capítulos que nós vamos falar um pouquinho. Então, no capítulo 1, aliás, no versículos, né? No capítulo 3, o versículo 1 diz aqui: ao anjo da igreja que está em Sardes. Nós já sabemos, como todas as outras cartas, que ao anjo é o pastor dirigente, que é o anjo da igreja, né? As cartas foram direcionadas ao anjo da igreja. Que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Que nós vimos uma pequena ênfase no número 7. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que o número 7 é usado, né, com bastante frequência na Bíblia. Nós podemos dizer que o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Número 7. E qual que é o número do homem? Vocês sabem? É o 6. É o 6. O número de 7 é o número de Deus. O nosso, podemos dizer, o nós que estamos aqui com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos deslizes, nós podemos dizer que o nosso número é 6. Podemos dizer que aquelas pessoas que estão lá fora, matando, roubando, traficando, fazendo tudo, é 66. E nós sabemos que tem o 666, né? Que é o homem na sua extrema depravação. É a besta, chega a ser a besta, né? Nós estamos longe disso, graças a Deus. Falhamos, erramos, pecamos, porque enquanto estiver aqui, nós falhamos mesmo, né? Podemos dizer que o número nosso é o 6. Mas o homem no seu extremo pecado, na sua extrema depravação, é o 666, que é aquele que é o número do pecado, que é o número da besta, né? Que está bem na frente, que a gente vai, né, no caso, se fosse a escatologia do Apocalipse, a gente ia falar muito sobre isso, né? Então esse 666 está lá na frente, para o futuro. As pessoas têm medo aqui não é isso o nosso estudo, só uma aspazinha. As pessoas têm medo aqui, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque esse é do 66. Não precisa ter medo. Enquanto nós tivermos aqui a igreja do Senhor, o 66 não funciona. 666, no caso, né? Não funciona. É apenas um ensaio, é apenas uma preparação, mas ele não vai funcionar. Ele só vai funcionar na sua íntegra quando a igreja for arrebatado. Aí sim. Mas enquanto nós estivermos aqui, não tem problema. Falar um chip, não sei o que, eu tenho que dar meus cartão, todos os meus documentos vai ser integrado em um só. E será que isso não é coisa do 66? Não, não é. Isso é apenas o que eu estou falando, é um ensaio, porque eles vêm trabalhando com esse propósito. Mas enquanto a igreja estiver aqui, não precisa preocupar com 66, porque você não vai ser atingido. Nós somos a igreja. Então diz aqui o Espírito, falamos do 7, né? Aí seguindo aqui na outro parágrafo, diz assim: eu sei as tuas obras, que tens nome de quem vive e está morta. Olha aí a diferença do caráter
com a reputação. Jesus sabia que aquela igreja estava quase morta. Embora com aquela animação, embora com aquele louvor maravilhoso, embora com aqueles irmãos tudo trabalhando, fazendo tudo que o pastor pedia, eles faziam, congregando, com certeza dizimando, ofertando, tomando ceia, estava uma maravilha, mas no entanto estavam quase mortas. Por quê? Porque a nossa vida espiritual, eu não sei se eu consigo fazer o espectro de uma cruz aqui, ó, né? Ela é uma cruz, a nossa vida é assim. Então, tudo que os nossos relacionamentos aqui, o nosso trabalho, tudo que nós fazemos aqui, está no sentido horizontal, né? Está no sentido horizontal. E as coisas de Deus estão no sentido vertical. Nós podemos fazer coisas tremendas, maravilhosas aqui. Como nós falamos, podemos dar 100 cesta básica para os pobres, podemos aqui não faltar nenhum culto, podemos fazer período de oração, campanha de oração maravilhosa, pode louvor aqui, o fogo cair. Se não estivermos ligados no sentido horizontal, né, contactado no sentido horizontal, nada disso tem valor. E era o que estava acontecendo com a igreja de Sardes. Eles estavam tão empolgados com o sucesso daquela igreja, com os louvores, com tudo que acontecia naquela igreja. Eles estavam empolgados, eles estavam numa animação tremenda. Mas eles esqueceram de ligar com o sentido vertical. Eles estavam fazendo tudo no sentido horizontal. E Deus não estava contente com isso, porque Ele não tem prazer nenhum em ver aqui as pessoas se alegrando, trabalhando, fazendo tudo. É o que eu até disse no domingo, a diferença de trabalhar para Deus e não trabalhar com Deus. Talvez as pessoas, os irmãos de Sardes, estavam trabalhando para Deus. Vamos fazer isso, bora, vamos construir, vamos construir. E construía, mas não estavam ligados no trono da graça. Eles não estavam ligados na videira, eles estavam separados. Tudo que eles faziam estava restrito à terra, estava restrito aqui, à tenda. Quer dizer, estava desconectado com o sentido vertical, estava só na horizontal. E só na horizontal não adianta nós fazermos nada, tem que estar em contato. Nós podemos, como eu disse, como diz lá no Salmo 3, pode dar o seu corpo a ser queimado pelas pessoas. Se não for no sentido vertical, de nada adianta, né? Mas e assim estava acontecendo com a igreja de Sardes. E por isso o Senhor disse: tem nomes de que vive, mas está morta. Por isso que o Senhor foi até questionado como que ele poderia chamar a atenção daquela igreja que aparentava tão maravilhosa, que estava tão bem, aqueles irmãos trabalhando tanto, aquelas pessoas desenvolvendo com tanto sucesso. Por que ele ia chamar a atenção? Mas era isso, era uma coisa que a gente não vê, né? E a gente percebe que na passagem aqui, o Senhor não fala que a causa. Não disse que era uma perseguição romana, não disse que era perseguição de falsos profetas, de falso ensino. Não falaram nada que alguém estava perturbando aqueles irmãos, que estava fazendo isso com eles. Não era nada de fora. Era algo que tinha que ser transformado dentro deles. Era algo do coração de cada um deles, né? Que tinha que fazer uma revisão para ligar, como eu disse, ligar no sentido vertical. Quer dizer, não era influência negativa de ninguém. Ninguém estava atrapalhando aquela situação. Era questão de coração, né? Questão de cada um deles voltar realmente para o Senhor e se ligar, contactar realmente com o trono da graça, né? E para o Senhor estava claro aquilo que ele queria, né? E que não estava sendo do agrado dele. Tá. Isso aqui foi o versículo 1. O 2 diz assim: ser vigilante. Tá, vigilância. É uma coisa que sem ela é impossível. Quem quiser vir salvar uma mosca aqui do afogamento, pode, que ela tá.
Ser vigilante. A vigilância é uma qualidade, um adjetivo essencial para nós cristãos. Sem a vigilância, nós vamos ver mais aqui um pouquinho para frente o motivo dessa igreja estar na situação que estava, né? Aqui o Senhor já adverte de ser vigilante, né? Como ele diz aqui, né, seguindo, e confirma os restantes que estava para morrer. Olha só, ser vigilante e confirma os restantes que estava para morrer. Naquela igreja ainda tinha alguém que estava respirando. Naquela igreja, no meio daquilo tudo, ainda tinha alguém que ainda estava, podemos dizer assim, mexendo. Ainda estava viva, ainda tinha tempo de ser resgatado. Por isso que ele diz aqui, ó, ser vigilante, confirma o restante que estavam para morrer. Olha só, no meio da igreja, completamente voltada para o superficial, digamos assim, mas tinha aqueles que ainda estava vivo. Tinha aqueles que podia ser resgatado, que podia ainda ser reavivado, voltar à normalidade, aquilo que o Senhor queria, né? O Senhor, seguindo aqui, diz: confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Como nós falamos, o problema daquela igreja não era o trabalho, não era, podemos dizer, as ofertas. Estava tudo em dia, os dízimos, dizimistas, eles cumpriam a congregação, todos estavam congregando, todos estavam tomando a ceia, estavam obedecendo o pastor, as ordens do pastor, eles estavam obedecendo, né? Mas, como ele disse aqui, ó, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Quer dizer, o problema não era nas obras, mas na ligação dessas obras com o trono da graça. Porque a palavra de Deus deixa bem claro que nós não somos salvos pelas obras. As obras nossas, elas são essenciais para nós como salvo, mas para a salvação elas não têm valor nenhum. Como, repito de novo o Salmo 13 lá, se a pessoa não for salva, ela pode fazer, doar o seu corpo a ser queimado pelas vidas, pelas pessoas, que não vai adiantar. Por quê? Né? Porque é preciso ser salvo para fazer as doações. Né? Tem muitas entidades, muitas coisas lá fora, que eles usam as doações para se salvar. Eles usam como tipo um pretexto para a salvação, para buscar a salvação. Vamos doar, vou doar isso, vou doar aquilo para buscar a salvação. E não é isso, as obras não têm valor salvífico. As obras são a atitude dos que estão salvos, né? Dos que estão salvos. Então não adianta as pessoas doarem para o Senhor olhar e dizer: ó, aquele ali é bonzinho, vou resgatar ele, vou salvar a vida dele. Não. Como salvo nós podemos doar sim, fazer doação, né, nas cestas que a gente faz, porque somos já resgatados, né? Mas se depender de um resgate, você pode dar milhares de cestas básicas para os pobres, que não vai valer para o resgate. Seguindo aqui, é o 3, não, ainda no 2, porque não achei as tuas obras perfeitas. É o 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. A palavra manda eles guardar. Nós aqui estamos recebendo, estamos ouvindo continuamente. É o que eu sempre digo, não adianta nós apenas ouvirmos. Eu falei também no domingo, às vezes nós contentamos em vir no estudo e ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que está sendo falado, que está sendo pregado. Mas o êxito nós sabemos guardar. Guardar é viver, é executar, é deixar a palavra ser transformadora em nós. Transformar, mudar o nosso ritual,
mudar o nosso rumo, mudar o nosso itinerário. É esse o efeito da palavra de Deus, é esse o efeito dos nossos encontros, né? Da nossa busca, do nosso esforço. Nós não podemos apenas estar contentes apenas por estar na igreja, por vir na igreja, por estar frequentando. Era o mesmo problema dos cristãos de Sardes, que eles estavam contentes de estar lá, a igreja cheia, louvando, era um fervor maravilhoso, mas eles estavam fora do plano do Senhor, eles estavam morta, por quê? Porque não estava ligado no trono da graça. E aqui seguindo fala, o Senhor pediu, arrepende-te, o arrependimento é uma coisa cotidiana, que nós temos que fazer uso diariamente em nossas vidas. O certo é todos os dias nas nossas orações, nós arrependemos daquilo que falamos durante o dia, daquilo que ouvimos durante o dia, daquilo que enxergamos durante o dia, daquilo que fizemos durante o dia. O certo, nós como cristãos, ter essa vigilância, isso é ser vigilante, todos os dias, à noite, ao dormir, Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros desse dia, perdoa os meus pecados, arrepende-te. Foi o que o Senhor ordenou, arrepende-te. 3. E guardou, arrepende-te. No outro parágrafo disse, e se não vigiardes, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, para não sermos surpreendidos, arrepende-te. Porque se o Senhor vir amanhã, digamos, nós esta noite não pedimos perdão, não arrependemos dos nossos pecados, nós não sabemos, ele pode vir hoje, pode vir amanhã. Quando ele disse, venho como ladrão, quem que está esperando o ladrão? Ninguém espera um ladrão, ninguém vai fechar a porta, vou deixar essa arma aqui, porque quando o ladrão chegar, vou deixar isso aqui, porque quando o ladrão chegar, ninguém espera, O ladrão sempre surpreende, ele sempre pega de surpresa. Por isso que o Senhor ilustra essa passagem nesse sentido, venho como ladrão, Vem uma hora que você não está esperando, vem uma hora que você acha que não é. Então, por isso que é preciso estarmos vigilantes, estarmos atentos, para não sermos surpreendidos, vamos ver o 4 aqui. O 4 diz, mas também tem em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Olha só, irmãos, nós podemos observar que a carta foi escrita à igreja de Sardes, escrita à igreja, ao anjo da igreja, com toda a igreja. Mas nós podemos observar que ele disse, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram. Isso nos deixa claro, nós já sabemos, mas nos deixa bem claro, bem mais claro, que a salvação, o juízo é individual. Individual. Cada um de nós temos que buscar alvejar as nossas vestes, Temos que buscar ter o nosso esforço pessoal. Ninguém de nós, ninguém pode depender um do outro. Por mais que seja esposa, filho, filha, irmão, ninguém pode depender um do outro. Nós temos a nossa busca individual, porque é o que ele disse. Mas também tem tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porque são dignos disso. Mesmo naquele alvoroço daquela igreja, aparentemente um sucesso e uma bênção, tinham aqueles vigilantes e atentos, que eles olhavam assim, e às vezes eles falavam, eu não vou entrar nesta onda, eu vou buscar o meu Senhor, eu vou ter o meu período de oração. Às vezes eles até participavam daquele movimento, daquela euforia, mas eles tinham um momento deles, com Deus, ligado no trono da graça. Certamente eles tinham aquela comunhão, aquela harmonia realmente com Deus. E o Senhor deixou bem claro, esses andarão comigo, estarão de branco comigo, porque são dignos disso. Isso é um alerta para nós. Tem pessoas que dizem, às vezes a gente ouve aí por aí, não vou na igreja não, fulano lá, mas fulano não foram, não sei quem não foi, também não vou não.
Baseia pelas pessoas que faz a coisa errado, para você ver para onde você vai. Às vezes ele pode voltar atrás, fazer a coisa certa, e a pessoa que está baseando pelo que faz errado vai se perder, né? Então nós nunca podemos fazer isso. Exemplo ruim, ninguém imita, ninguém observa, ninguém pega para si. Nós temos que pegar os exemplos bons. Não vou fazer porque fulano fez, né? Digamos que aqui, se nós chegássemos aqui e tivesse 2 pessoas de máscara aqui, sem máscara aqui. Não vou usar não, porque fulano lá estava sem. Eu vou usar não. Por que eu vou usar, ela bonitinha não usa, né? Não podemos nos basear, né? Então nós temos que fazer aquilo que é correto, aquilo que é o certo. Versículo 5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Irmãos, há o risco de estarmos fazendo, como eu falei um pouquinho no começo, há o risco de nós estarmos na igreja, até obedecendo, fazendo tudo certo, e está tudo errado. Obedecendo e não ser obediente. Cumprindo os mandamentos e não ter nenhuma valia. Então é muito sério. A nossa coisa, como eu sempre falo, a nossa vida espiritual é muito sério, né? Se nós não estivermos ligados, nada que nós fazemos aqui tem valor para o Senhor, né? O 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Veste branca é sinal de pureza, sinal de santificação. Olha aqui um detalhe também, quando diz: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Isso quer dizer que o nosso nome, uma vez escrito no livro da vida, ele pode ser riscado. Ele pode ser riscado, não é uma vez escrito, para sempre escrito, não. Ele diz: de maneira nenhuma riscarei o nome dele do livro da vida. Quer dizer, a maneira em que nós comportarmos, a maneira em que nós seguimos a nossa vida, se nós formos escritos no livro da vida, ele vai permanecer. Mas se nós não comportar com dignidade, nós não portarmos como devemos comportar diante de Deus, como verdadeiro cristão, o que pode ocorrer? O nosso nome ser riscado, simplesmente deletado do livro da vida, né? Mas ele disse aqui, que os que vencer, os que suportar, os que chegar ao final, na reta final, vencer todas as lutas, vencer todos os obstáculos, ter todo o esforço, e chegar à reta final, de maneira nenhuma riscarei, né, o seu nome do livro da vida. Então, irmãos, cabe a nós muito mais atenção do que nós, às vezes, temos, né, com a nossa vida espiritual. O 6 o 6 que diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido? Todos nós temos ouvido. Quer dizer, todos nós temos que levar em consideração a palavra de Deus. Todos nós temos que levar em consideração as exortações que a palavra nos exorta, nos ensina, nos encaminha, né? É para nós, como nós estamos vendo aqui, foi a igreja de Sardes, mas hoje é para a igreja do Brasil, para Cristo, e não a igreja de Sardes. A igreja de Sardes passou por essa situação, recebeu esse ensinamento, com certeza foi edificado, foi transformado, foi mudado, e hoje somos nós que temos que ouvir e guardar esses mandamentos, para não sofrermos as mesmas consequências, para não termos os mesmos problemas de estarmos, muitas vezes, na igreja, fazendo tudo que a igreja nos pede, que o pastor nos pede, até o que a Bíblia nos pede, nós estamos obedecendo, mas desconectado com o próprio Deus. Aí nós estamos perdendo o nosso tempo, se nós não tivermos ligado no sentido vertical, para que nós podemos prosseguir a nossa caminhada, né, rumo à nossa morada eterna. É preciso nós estarmos bem mais atentos em tudo que vem sobre nós, né, para podermos caminhar com mais desenvoltura, para poder caminhar com mais convicção, né, da nossa caminhada. Porque nós sabemos o Deus que nós servimos, nós sabemos para onde nós vamos.
Então, por que nós não abrir mão das coisas que nós sabemos que pode nos atrapalhar, que pode nos fazer nos caminhar devagar, ou pode nos embaraçar, o que nós temos que livrar de todos os embaraços, todos os empecilhos que a vida traz para nós. Ela traz sim, mas nós temos discernimento, eu sempre digo isso, Deus já nos deu esse discernimento para nós não embaraçar com coisas dessa vida e poder caminhar com desenvoltura, porque esse é o nosso propósito, eu tenho certeza. Amém? E assim foi a carta de Sardes para nós, Igreja do Brasil para Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês, né? E que possamos prosseguir a nossa caminhada e mais para frente ver as outras cartas que vai nos trazer de êxito e de ensinamento. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor, queridos. Então ouvimos aí